com a tecnologia antes da pandemia era muito pouco. Eu fazia o meu planejamento, né, no Word, digitava e enviava por e-mail para coordenação. Tanto o planejamento quanto as avaliações, e era somente isso. Eu já fui professora de informática, então eu já tinha um contato grande com a tecnologia antes da pandemia, já estava acostumada. Depois da pandemia, ficou muito complicado para mim. Eu pensei até que eu fosse desistir de lecionar, uma coisa que eu gosto muito de dar aula, porque para mim foi muito difícil. Eu era um pouco analfabeta digital. Apesar de eu já estar acostumada com a tecnologia antes da pandemia, eu precisei utilizá-la ainda mais, reinventar, conhecer novas ferramentas para lidar, porque a gente teve que trabalhar com isso, né? Então eu tive um contato ainda maior. Aí nós começamos a gravar vídeos para enviar para as famílias. Até aí tudo bem. Tinha ajuda da minha filha, ela ligava a câmera, eu fazia o vídeo, dava aula tranquilamente. A gente enviava o vídeo para a escola e a escola colocava no canal das crianças, né, pelo aplicativo. Aí esse período foi se estendendo muito, então a gente teve que entrar online e tivemos assim uma semana aí de instruções com a plataforma Teams para poder entrar online, e eu levei um susto muito grande. Foi muito desafiador, né, lidar com uma plataforma que eu não conhecia, trabalhar com as crianças remotamente, né? Então foi muito complicado, eu tive muito medo. Porque são muitas informações, né? A plataforma tem N coisas para você aprender, e eu me desesperei. Aí nesse período a empresa da minha filha também foi e deixou ela em casa, trabalhando de casa. Foi a minha sorte, porque ela sentou do meu lado, pelo menos durante um mês, comigo, eu dando aula, e ela do meu lado, mexendo na plataforma para mim. Porque eu olhava, eu acho que a gente fica tão nervosa e que a gente passa a não enxergar nada. E eu não mexia no botão, porque eu tinha medo de mexer e sair do lugar. Então, assim, a gente encarou dois problemas sérios, né? O problema que a gente tinha que dar conta do conteúdo. O conteúdo você domina, você sabe, ok. Mas além do conteúdo, né, você tinha que dominar um aparelho. E para mim foi muito difícil. Aí eu pensei assim, eu acho que não vai dar. Porque é uma coisa muito diferente, né? É uma realidade muito diferente, ainda mais para nós professores de crianças, né? Porque a gente trabalha com o ser humano, a gente lida com gente, a gente precisa do contato, a gente precisa do olho no olho, né? A gente precisa ver a criança, ver a evolução da criança. E aí, de repente, a gente precisa dar uma aula ali de frente para um computador, onde a gente não sabe nem se a criança está de fato prestando atenção, se ela está assistindo as aulas, se a gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos. Então, a minha dificuldade maior não foi nem em relação à tecnologia em si, porque, como eu já falei, eu já tinha um contato, já tinha uma certa facilidade. Porém, dar aula online foi um grande desafio para mim. Foi muito desafiador, né, lidar com uma plataforma que eu não conhecia, trabalhar com as crianças remotamente, né? Então foi muito complicado, eu tive muito medo, né? Acho que a maioria dos professores passaram por isso, tiveram muito medo, e a sensação foi essa, assim, no início, de impotência mesmo, de que a gente não fosse conseguir. Mas aí foi indo, eu fui perdendo medo. A minha filha sempre falando comigo que a máquina não ia me morder. Mãe, ela só faz aquilo que você determina que ela faça, né? E aí eu fui ficando mais calma, fui olhando caminhos, e um detalhe muito importante: quando a gente não sabe, a gente não tem que ter vergonha. Porque eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou para de frente de uma câmera e falar para as crianças que eu não sei mexer no aparelho, né? Aí eu pensei o seguinte: o conteúdo eu domino. Isso que é importante, né? Você não passar informação errada, você dominar o seu conteúdo e passar bem. Aí fiquei mais tranquila. Falei, e de agora em diante, aquilo que eu não souber, eu vou perguntar às crianças. Porque a criança, ela já nasce com o celular na mão, gente. Ela sabe
E eu aprendi muita coisa na plataforma com os meus alunos. Eles falavam, professora, tira print, não sei fazer isso, como é que faz? Eles tiravam para mim e começaram a me ensinar também. Então, assim, muita coisa eu aprendi com a minha filha, mas também aprendi com as crianças. O desafio não é só da escola, não é só dos professores, é das crianças, é da família, que colaboraram muito também com a gente. Então, com certeza, assim, a escola apoiou muito. Inúmeras vezes eu achei que não fosse conseguir, eu tive medo, algumas vezes eu achei que eu não ia dar conta, então eu tive apoio da coordenação, eu tive apoio da direção o tempo todo. Faltava luz, caía a internet, todos esses problemas que a gente sabe que acontecem. Estava lá sempre a coordenadora entrando para me substituir na turma, render, né, qualquer probleminha que acontecesse. Então, assim, a escola apoiou muito a gente, né, tanto com as ferramentas que eles disponibilizaram, quanto também a parte psicológica. Eles estiveram ali o tempo todo do nosso lado. Isso foi muito importante, até hoje está sendo.
contato com a tecnologia antes da pandemia era muito pouco. Eu fazia o meu planejamento, né, no Word, digitava e enviava por e-mail para coordenação. Tanto o planejamento quanto as avaliações, e era somente isso. Eu já fui professora de informática, então eu já tinha um contato grande com a tecnologia antes da pandemia, já estava acostumada. Depois da pandemia, ficou muito complicado para mim. Eu pensei até que eu fosse desistir de lecionar, uma coisa que eu gosto muito de dar aula, porque para mim foi muito difícil. Eu era um pouco analfabeta digital. Apesar de eu já estar acostumada com a tecnologia antes da pandemia, eu precisei utilizá-la ainda mais, reinventar, conhecer novas ferramentas para lidar, porque a gente teve que trabalhar com isso, né? Então eu tive um contato ainda maior. Aí nós começamos a gravar vídeos para enviar para as famílias. Até aí tudo bem. Tinha ajuda da minha filha, ela ligava a câmera, eu fazia o vídeo, dava aula tranquilamente. A gente enviava o vídeo para a escola e a escola colocava no canal das crianças, né, pelo aplicativo. Aí esse período foi se estendendo muito, então a gente teve que entrar online e tivemos assim uma semana aí de instruções com a plataforma Teams para poder entrar online, e eu levei um susto muito grande. Foi muito desafiador, né, lidar com uma plataforma que eu não conhecia, trabalhar com as crianças remotamente, né? Então foi muito complicado, eu tive muito medo. Porque são muitas informações, né? A plataforma tem N coisas para você aprender, e eu me desesperei. Aí nesse período a empresa da minha filha também foi e deixou ela em casa, trabalhando de casa. Foi a minha sorte, porque ela sentou do meu lado, pelo menos durante um mês, comigo, eu dando aula, e ela do meu lado, mexendo na plataforma para mim. Porque eu olhava, eu acho que a gente fica tão nervosa e que a gente passa a não enxergar nada. E eu não mexia no botão, porque eu tinha medo de mexer e sair do lugar. Então, assim, a gente encarou dois problemas sérios, né? O problema que a gente tinha que dar conta do conteúdo. O conteúdo você domina, você sabe, ok. Mas além do conteúdo, né, você tinha que dominar um aparelho. E para mim foi muito difícil. Aí eu pensei assim, eu acho que não vai dar. Porque é uma coisa muito diferente, né? É uma realidade muito diferente, ainda mais para nós professores de crianças, né? Porque a gente trabalha com o ser humano, a gente lida com gente, a gente precisa do contato, a gente precisa do olho no olho, né? A gente precisa ver a criança, ver a evolução da criança. E aí, de repente, a gente precisa dar uma aula ali de frente para um computador, onde a gente não sabe nem se a criança está de fato prestando atenção, se ela está assistindo as aulas, se a gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos. Então, a minha dificuldade maior não foi nem em relação à tecnologia em si, porque, como eu já falei, eu já tinha um contato, já tinha uma certa facilidade. Porém, dar aula online foi um grande desafio para mim. Foi muito desafiador, né, lidar com uma plataforma que eu não conhecia, trabalhar com as crianças remotamente, né? Então foi muito complicado, eu tive muito medo, né? Acho que a maioria dos professores passaram por isso, tiveram muito medo, e a sensação foi essa, assim, no início de impotência mesmo, de que a gente não fosse conseguir. Mas aí foi indo, eu fui perdendo medo. A minha filha sempre falando comigo que a máquina não ia me morder. Mãe, ela só faz aquilo que você determina que ela faça, né? E aí eu fui ficando mais calma, fui olhando caminhos, e um detalhe muito importante: quando a gente não sabe, a gente não tem que ter vergonha. Porque eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou para de frente de uma câmera e falar para as crianças que eu não sei mexer no aparelho, né? Aí eu pensei o seguinte: o conteúdo eu domino. Isso que é importante, né? Você não passar informação errada, você dominar o seu conteúdo e passar bem. Aí fiquei mais tranquila. Falei, e de agora em diante, aquilo que eu não souber, eu vou perguntar às crianças.
porque a criança ela já nasce com o celular na mão, gente. Ela sabe tudo. E eu aprendi muita coisa na plataforma com os meus alunos. Eles falavam, professora, tira print, não sei fazer isso, como é que faz? Eles tiravam para mim e começaram a me ensinar também. Então, assim, muita coisa eu aprendi com a minha filha, mas também aprendi com as crianças. O desafio não é só da escola, não é só dos professores, é das crianças, é da família, que colaboraram muito também com a gente. Então, com certeza, assim, a escola apoiou muito. Inúmeras vezes eu achei que não fosse conseguir, eu tive medo, algumas vezes eu achei que eu não ia dar conta, então eu tive apoio da coordenação, eu tive apoio da direção o tempo todo. Faltava luz, caía a internet, todos esses problemas que a gente sabe que acontecem. Estava lá sempre a coordenadora entrando para me substituir na turma, render, né, qualquer probleminha que acontecesse. Então, assim, a escola apoiou muito a gente, né, tanto com as ferramentas que eles disponibilizaram, quanto também a parte psicológica. Eles estiveram ali o tempo todo do nosso lado. Isso foi muito importante, até hoje está sendo.